Oi, tudo bem? Namastê. Vamos dar sequência ao nosso curso sobre mediunidade. Ah, mediunidade é uma maldição. Ah, mediunidade, o que é isso, né? Enfim, a gente ouve algumas coisas a respeito, né, de mediunidade que a gente sabe que isso acontece por falta de entendimento, falta de conhecimento. Então, para começarmos a entender a mediunidade como um sexto sentido nosso, primeiro vamos compreender um pouco mais a nós mesmos, porque apenas falar sobre mediunidade sem entender a origem, né, da mediunidade fica muito difícil. Então, vamos entender o seguinte. A ciência materialista, lógico que vai tentar explicar tudo através da dimensão física. Então, o que nós chamamos de dimensão física? É o nosso corpo físico, aqui, ó, né? As coisas sólidas, né? Mesmo que seja uma água, né, líquido ou gasoso, são coisas que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, tocar, sentir. Tem algumas coisas que a gente não consegue, né? Por exemplo, você não enxerga o ar, mas você respira. Então, nós temos essa compreensão do que é físico, né, da matéria, tá? Do sólido, que nós chamamos de matéria física. Para entendermos a mediunidade, nós temos que entrar num mundo mais de abstração. Então, os conhecimentos mais antigos a respeito de quem nós somos, através da sabedoria oriental, como eu comentei, a gente pode falar um pouquinho a respeito desse entendimento através do conhecimento védico, né, do Ayurveda. O que é Ayurveda? Ayurveda é a ciência da longevidade, né, da longa vida. Então, uma medicina, né, oriental, de origem da Índia, né, que tem como objetivo a saúde, e ela é baseada em estudos, em livros, em conhecimentos muito, mas muito antigos, tá? Eles datam, aqui eu até dei uma olhada naquele livro que eu comentei com vocês, que a gente vai usar de vez em quando. Ela tem a origem há mais de 12 mil anos atrás, né? E tudo que nós vemos hoje, assim, que a gente chama de esotérico, né? Tudo que nós vemos a respeito de chakras, por exemplo, que se fala muito dos corpos sutis, a origem está aqui, tá? Nessa ciência védica, né? Nesse conhecimento tão antigo. E aí eles falam da origem da vida, por exemplo, né? Como se originou a vida, a manifestação, como nós nos manifestamos, né? Como existe vida, da onde parte disso. Então, digamos que Deus, né? Cada um pode chamar da forma que quiser esse ser em manifesto, né? Essa energia cósmica, o todo, ele se manifesta, né, através de nós. Então, a força dele, né, faz com que haja a manifestação como uma energia pulsante. Digamos que você tem um espaço ali, inerte, e ele, com a sua força, faz com que esse espaço crie vida, crie manifestação. É algo assim meio que difícil de se compreender racionalmente, tá? Mas eles falam aqui sobre a manifestação, né? Então, o universo é uma manifestação o quê? Divina. Na infinita sucessão de universos finitos, realiza-se a eternidade de Deus. No processo de manifestação, o Criador recebe a denominação de Brahma, quando abandona o seu estado de imanifestação ou repouso, né, e motivado pela vontade, ele cria a vida através de dois reflexos antagônicos, né, que nós chamamos de a energia criadora Forra
né, que é de uma natureza ativa, dotada de movimento, e uma substância, um espaço puro, que é chamado de koilon. Então, essa força criadora, junto com esse espaço, cria a manifestação, né? Então, começa a vida. Então, existe essa energia yang, né? E essa energia yin, que se cruzam, que nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida, como nós somos co-criadores, não é? Quando geramos um filho, né? Quando há a fecundação, né? A gente pode fazer essa analogia com a manifestação de Deus de todas as coisas, como criador de todas as coisas, criador do universo pulsante em movimento. Esse é o primeiro entendimento básico para que nós possamos, a partir dessa origem da vida, compreender os nossos corpos, não é? Então surgiu uma estrutura básica. E essa estrutura básica, ela se manifesta em 7 raios, que dizem, né? Ou em 7 movimentos diferentes, 7 estados dimensionais, né? Que é a evolução da matéria, que eles falam que os 7 planos da matéria universal, não é? Que são os raios de Forrat, que são esses movimentos, né? Essa energia criadora. Então nós temos o físico, o corpo físico, né? Que é o mais denso, o corpo astral, o corpo mental, o corpo búdico, o corpo nirvânico, o corpo paranirvânico e mahaparanirvânico. Então eles classificam em 7 corpos, certo? O que nós conhecemos bem hoje é o nosso corpo físico, tá? Mas nós temos todos esses outros corpos sutis, tá? E com os quais nós nos comunicamos com todos eles, né? Desde a criação, né? De Deus, né? Que vai se movimentando através desses corpos até a densidade do corpo físico. Então nós somos parte de Deus, dessa manifestação divina. Só que, óbvio, nós somos conscientes do quê? Do corpo físico. E também um pouquinho dessa mediunidade, não é? Que, através da qual nós acessamos essas nossas outras dimensões. Pois é, nós temos outras dimensões. Então, quando a gente fala no campo mental, campo dos pensamentos, um corpo, existe um corpo mental, existe um corpo de emoções, o corpo emocional, ou que se chama também corpo astral, existe o corpo de Buda, búdico, mais iluminado, são várias dimensões. Certo? Cada um tem a sua densidade e nós estamos simultaneamente ligados a todos esses corpos. E eles dão origem também, ou eles têm relação, melhor dizendo, com os chakras, né? Com os 7 chakras principais também, tá? Então veja que a natureza desses corpos sutis, eles vêm de uma história muito antiga da humanidade, que é a história védica, né, dos Vedas, que são livros sagrados, e isso tudo começou há mais de 12.000 anos atrás. Então tudo que nós vemos hoje, que até as religiões trazem, como eu falei no outro vídeo, o espiritismo, tem como base esse conhecimento. Aí está a origem do conhecimento, né, dessa sabedoria de quem nós somos, de como nós surgimos, essa manifestação, como que a gente vive, né? A gente pulsa, a gente tem coração, né? E aí a gente vai entrando no estudo dos nossos corpos mais sutis para entendermos o que é a mediunidade. Então, além dos nossos 5 sentidos, né, então a gente tem a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, a audição, o tato, né? Nós temos o sentido mediúnico, que é essa capacidade de perceber essas outras dimensões, né? Então, ela vai muito além daquela coisa de médium, intermediário entre mundo astral
e mundo físico, é aquele que, incorpora espíritos, tá? Não é só isso e não vai ser só isso que nós vamos abordar, tá? Nós vamos abordar de uma forma muito mais ampla. Por quê? Porque a gente precisa acabar com esse estigma a respeito da mediunidade, esse preconceito, sabe, voltado a uma coisa, um ranço, né? Uma coisa chata, muito chata. Acho que está na hora da gente despertar para isso, né? Entender, tá? Então eu, como corpo físico, eu vibro e eu tenho os meus outros corpos, que é o meu corpo dos pensamentos. Como é que eu penso, né? Meu corpo de sentimentos, de emoção, né? Cada um desses corpos movimenta o meu ser multidimensional. Multidimensional tem várias dimensões. Eu não sou só esse corpo físico, eu sou um espírito atuando na matéria. Eu sou parte de Deus me manifestando na matéria. Mas eu sou um indivíduo e dentro dessa minha individualidade eu penso conforme Nádia, né? Eu sinto conforme Nádia, eu me emociono conforme Nádia. Então eu tenho essa pessoa hoje, eu sou essa pessoa hoje, né? E através dessa pessoa eu me manifesto. Mas a minha origem é de Deus, como chamamos, algo que é indefinível, inominável, acho que é inominável, né? É algo que a gente não consegue racionalizar, né? E pensar dentro dos nossos parâmetros de racionalidade. Mas esse Criador, nós somos parte dele e ele nos permite essa manifestação individualizada como espíritos humanos. E aí, sim, nós podemos compreender um pouco melhor a mediunidade, porque a mediunidade é parte de nós. Porque eu não sou só esse corpo físico, eu tenho meu corpo mental, eu tenho meu corpo emocional, eu tenho meu corpo búdico, eu sou parte de Deus, eu recebo intuições, eu faço parte de uma teia muito maior, nós todos estamos unidos, nós todos fazemos parte do corpo de Deus. Veja que coisa incrível. E aí, a partir desse entendimento que nós somos parte de um todo, fica muito mais fácil nós compreendermos a mediunidade. Então, caramba, como que eu sinto? Tem gente que, olha, ele está entendendo, parece que tem telepatia, né? Ele percebe o meu pensamento. Como é que isso acontece? Se todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Deus, se todos nós estamos unidos, entrelaçados de alguma maneira, por que eu não sentiria o que o outro sente? E até em outras dimensões, porque eu também estou concomitantemente vivendo esta dimensão física e outras, não é? O que tem de tão difícil de entender nisso? Eu acho que não tem muita dificuldade. Quando a gente entende que nós somos energia num oceano de energias, é tudo energia, tudo pulsação, energias que se diferenciam por seu padrão vibratório, né? Por sua sintonia. Então, a minha energia, como é que ela é individualizada? Através dos meus pensamentos, do meu modo de, minhas crenças, né? Meus sentimentos, meu emocional. Eu me torno um indivíduo Nádia. Nós podemos iniciar o nosso curso sobre mediunidade através desse entendimento, certo? Dessas dimensões, dessas 7 dimensões às quais nós pertencemos. E é a partir delas que nós vamos entender o nosso sentido mediúnico, a nossa paranormalidade, o nosso 6º sentido, ou seja lá o nome que for, tem várias denominações que são a mesma coisa. Até a próxima. Namastê, seja amor.